Bom, hoje nossa lição de número 4 com o tema oração. Vamos falar de oração. E com essa lição, a lição de número 4, eu acredito que a gente dá-se um pontapé bem especial nessa nossa jornada das disciplinas básicas da igreja, desses temas basilares, quando a gente já tratou sobre salvação, já tratou sobre pecado e perdão, já tratou sobre santificação. Eu acho que falar sobre oração é essa sequência especial, porque o salvo, quando ora, ele está absolutamente ciente de que ele está vivendo uma nova dimensão de vida, ele está vivendo em um outro momento. E a gente não pode deixar de considerar que todas as vezes que a gente fala de oração, a gente está falando de algo que é não só basilar, não só a base que sustenta a vida cristã juntamente com a palavra de Deus, mas ela é o fôlego da nossa vida cristã. Então, falar sobre oração é falar sobre um tema que deve ser de forma muito recorrente chamada à baila, ser de forma muito recorrente ser trazida, né, à tona, porque é o fôlego de vida, é toda espécie de óleo que movimenta, que dá movimento a essa engrenagem, é o combustível do cristão. Então, nós vamos apresentar aqui os objetivos dessa lição, que é, primeiro, explicar a importância de ser constante e perseverante na oração. Ou seja, não é só explicar a importância da oração, porque eu acredito que todo mundo sabe o quanto a oração é importante, mas é também a gente explicar, assimilar e conduzir dentro do coração a importância de ser constante, perseverante na oração. Segundo, a gente enumerar aqui alguns objetivos da oração. Nós precisamos ir para a oração com alguns objetivos em mente e no coração. Terceiro, ensinar a maneira de orar e como superar os obstáculos que se apresentam diante da oração, especialmente se você quer ter uma vida de oração com eficácia, com eficiência. Então, esses 3 pontos é o que a gente vai trabalhar na nossa lição de hoje a respeito do nosso tema oração. Bom, falamos muito de oração e eu sempre costumo dizer isso, que existem muitos livros sobre oração, seminários, congressos, existem palestras, muitos escritores, muitos pregadores que ensinam e pregam sobre oração. Então, acredito que não é a falta de ensinamento, não é a falta de se falar do tema que é o mais cruel, o mais assustador, porque de fato se fala muito sobre o tema, mas o que nos assusta é como a gente ora pouco. Ou seja, falamos muito de oração e oramos bem pouco. Há um distanciamento entre falar sobre oração e de fato orar. Apenas um pequeno número de pessoas consegue separar pelo menos 15 minutos todos os dias para orar. Veja que é um tempo muito, muito pequeno quando a gente pensa da importância, quando a gente coloca lado a lado o que a gente acha, o que a gente diz que é importante orar, e esse tempo de 15 minutos, olha que incongruência. Apesar de acharmos que é muito importante orar, mas são poucas as pessoas que conseguem separar 15 minutos por dia para orar. Muitos reclamam de uma vida de fracasso, mas não percebem que é impossível ter sucesso sem saber a opinião de Deus sobre os assuntos pessoais. A oração é um fator básico para termos uma vida cristã abundante. É um dos nossos temas basilares de fato. Então, se ela é básico para ter uma vida abundante,
É claro que, em consequência de não termos uma vida de oração, não termos uma vida cristã abundante. Existe uma frase dita por muitos pregadores que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então é necessária a oração. Não poderemos crescer no relacionamento com Cristo de modo significativo sem a oração. Ela é uma das formas de nos comunicarmos com Deus. Isso significa que quando oramos, mostramos nossa disposição de nos relacionarmos com Deus. E o processo é simples. Falamos com Ele pela oração, Ele fala com a gente pela sua palavra, pelas pregações, pelos sonhos, visões, às vezes com voz audível e de diversas outras formas. Então veja que a oração ela é essencial, como o diálogo, como a conversa, como a comunicação é essencial para qualquer relacionamento. Logicamente que a oração é crucial para quem deseja ter um relacionamento com Deus. Você sabe por que as pessoas no nosso tempo, no nosso século e nos dias que nós vivemos têm uma vida cristã tão apática, tão amarelada, tão incipiente? É porque não oram. A oração é ela que faz com que o coração de Deus nos seja desvelado, desvendado, revelado. É através da oração que a gente consegue entender, a partir desse relacionamento com Deus, aquilo que acontece no nosso entorno. Então, se você tem uma chamada ministerial, se você está exercendo o ministério na casa de Deus e está exercendo apenas sustentado pela sua capacidade técnica de fazer aquilo, pelas suas próprias forças, você vai ter um ministério muito fraco, um ministério muito incipiente, muito sem poder. Porque é a oração que confere ao ministério a autoridade e o poder para ministrar. Então, orar é essencial, primeiro, antes de qualquer coisa, antes de pensarmos em obter coisas de Deus, antes de pensarmos em encher a vida da gente de poder para ministrar, para fazer a obra de Deus, a oração é para a nossa intimidade com Deus. É para que a gente desenvolva um relacionamento com Deus. É para que a gente tenha os ouvidos apurados para ouvir a voz de Deus, desobstruídos, para que os nossos olhos e a nossa visão espiritual seja desanuviada, seja liberada, seja clarificada, para a gente poder enxergar as coisas no nosso entorno a partir da perspectiva e da vontade de Deus. Então, orar, só nessa introdução aqui a gente já pode entender muito a respeito da necessidade e da importância da oração. A oração é um fator básico para termos uma vida cristã abundante. Sem oração, a vida cristã torna-se um fracasso. Se ela não for constante na nossa vida, logicamente que não poderemos crescer no relacionamento com Cristo de modo significativo. Ela é uma das formas de nos comunicarmos com Deus. Isso significa que quando oramos, quando falamos com Ele, Ele está ministrando a nós, comunicando a nós a sua vontade, o seu interesse pelas nossas vidas. Aí aqui, querido, vamos ver alguns objetivos da oração. Ou seja, você pergunta, além de tudo isso que a gente já falou aqui, por que eu devo orar? Qual é ou quais são os objetivos que eu devo ter em mente para entender a importância da oração e para ir diante de Deus em oração? A palavra de Deus revela inúmeras finalidades da oração. E vejam aqui algumas delas. Primeiro, satisfazer os mais profundos anseios da alma. Ela pode resolver o problema da solidão interior e da inquietude do coração. Às vezes a gente sente uma sensação, tem uma sensação de vazio existencial, uma espécie de falta de sentido de vida.
falta de sentido de existência, e às vezes até a gente percebe isso com com um certo olhar, como se estivéssemos deprimidos. Às vezes sim, pode ser sintomático de uma depressão, mas muitas vezes esse rebaixamento de humor, esse embotamento emocional, esse embotamento dos nossos afetos, esse ânimo rebaixado, esse ânimo sem aparecer na nossa manhã de todos os dias, pode ser consequência de uma vida espiritual em declive, né? Em declínio, uma vida espiritual enfraquecida pela falta de oração. Então esse vazio, né, essa sensação de esvaziamento da alma, de falta de prazer e de alegria, pode ser muito bem a falta da oração. Porque na oração nós vamos satisfazer os anseios da nossa alma. A alma, como diz o salmista lá no Salmo 42, a minha alma suspira por ti. Lá no Salmo 63, ele fala da sua necessidade, da sua sede pela presença de Deus. Quando a gente imagina, né, a oração como um deserto, como nós estivéssemos, por exemplo, num deserto, e a oração fosse o meio pelo qual nós vamos encontrar água para beber, a gente vai entender que essa secura espiritual é pela falta de oração no meio do nosso deserto. Segundo, quando oramos, eliminamos as preocupações, ou pelo menos a gente diminui a intensidade dessas preocupações. A gente pode aliviar nossa alma da ansiedade, da angústia, orando. E assim colocando nossos problemas nas mãos de Deus. Olha que coisa linda, né? Isso aqui, gente, é uma experiência que a gente precisa buscar. Eu fiquei extremamente preocupado quando eu fiz ali o levantamento daquela roda da qualidade ministerial que nós fizemos com os líderes, lá, os alunos da EDL, que eu vi que um dos pontos mais carentes, né, de menor pontuação, foi exatamente a oração. E aí, é claro que eu vou comentar isso com os líderes no momento oportuno, mas ali eu vi o quanto a gente precisa falar mais sobre oração, ensinar mais sobre oração e fazer muito mais programas, incentivos para a oração. Nós precisamos nos conscientizar que não existe vida cristã sem oração. Se você é alguém, estou assistindo a ECC toda segunda-feira, já sou cristão. Não, você pode estar só assistindo a ECC. Vida cristã é uma vida de prática, oração, leitura da Bíblia, frequentar a igreja, estar na casa de Deus, adorar com os irmãos, participar dos cultos. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. O resto é só vida religiosa ou um auto-engano. Se você não tem prazer de estar na casa de Deus, você não pode falar como o salmista, ali mesmo no Salmo 42, quando ele diz: quando irei e me apresentarei diante da face do Senhor. Está falando realmente do templo. É disso que ele está falando. Então, quando a gente ora, quando a gente para de orar, as nossas preocupações, elas se agigantam dentro de nós. Você quer ver um antídoto maravilhoso para a ansiedade? É a oração. Não abra mão de orar. A gente precisa de cuidados psicológicos, psiquiátricos, quando em meio a uma crise ou um transtorno de ansiedade, sim, mas se nós orarmos mais, se nós buscarmos mais, você pode ter certeza absoluta que essas preocupações que orbitam em torno da tua alma, que agitam os teus pensamentos, que roubam a tua paz, elas vão para um lugar que não será mais o seu coração, que não será mais a sua alma. Porque quando a gente ora, a gente elimina essas preocupações, a gente alivia a alma das dores e dos pesos
dessas angústias, porque quando a gente ora, nós estamos colocando tudo nas mãos de Deus. E aí o peso sai, e Deus tem poder, e Ele tem todo o poder para tomar todas as nossas ansiedades, como diz a Bíblia, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 3. Falar com Deus sobre nossas necessidades e interesses. Deus nos concedeu o direito de termos acesso direto a Ele por meio de Jesus. Você já imaginou o que é isso? Aí você fica... Eu acho interessante que as pessoas saem contando seus problemas para todo mundo. Tem um probleminha aqui, tem pessoas que são muito vitimistas, né? Vitimizantes, são auto-vitimistas. Elas sofrem de autocomiseração, que elas saem dizendo para todo mundo que elas estão passando por luta. Fala para 1, para 2, para 3, para 4, para 5 e sai falando. Ao invés de você sair falando para todo mundo dos seus problemas e das suas misérias próprias ou seus problemas de estimação, vá para Deus, vá orar, vá buscar, vá falar com Deus, porque tenha certeza que Ele manifestará graça e misericórdia, que Ele estenderá a mão e você vai perceber a doce presença de Deus carregando você no colo. Conversar com Deus sobre as nossas necessidades. Eu nunca esqueço de uma conversa que pastora Enedi, minha querida amiga, pastora intercessora, mulher de Deus, ela vinha tendo com a minha sogra quando eu estava dando uma carona um certo dia para ela, e elas vinham conversando atrás, e a pastora Enedi vinha falando com a irmã Edith atrás, né, falando que ela estava orando, que ela ia no supermercado, ela orava, e que ela começou a pedir algumas coisas para Deus e testemunhando ali para minha sogra, inclusive de algumas reformas que havia sido feitas na casa dela, e ela colocando ali os testemunhos das respostas de oração. E eu ia ali dirigindo, né, escutando, sem falar nada, silencioso, mas lá no meu coração, Deus falou comigo. Deus disse assim: Ivaldo, Deus falou comigo mesmo. Ivaldo, eu sou teu pai. Amém. Me pede. Sabe por quê, queridos? Eu tinha dificuldade de pedir coisas para Deus. Às vezes, no meio das lutas, das dificuldades, eu achava na minha autossuficiência que eu poderia eu mesmo resolver os meus problemas. E de alguma forma eu tinha uma certa dificuldade de pedir coisas para Deus. E a gente passando por um momento muito difícil naquela época, como tantas vezes a gente já passou, e eu não tinha coragem de pedir. E naquele dia eu decidi, agora eu vou pedir também. É claro que eu não faço da oração um encontro de pede-pede simplesmente. Mas naquele dia Deus ministrou ao meu coração que eu posso pedir para Ele. Que Ele está atento para ouvir a respeito das minhas necessidades. E quando com Ele eu comecei a conversar a respeito daquilo que naquela semana era necessário, eu senti e eu tive, né, a experiência de ver Deus fazendo algo, respondendo à minha oração. Porque quando eu falo com Ele sobre as minhas necessidades, eu estou falando com alguém que se interessa por mim, que me ouve com atenção, que me ama a ponto de nunca estar cansado para me ouvir, de nunca estar ocupado para me dar atenção, de nunca estar desanimado, entristecido, desfalecido para que não possa me ouvir. É alguém que tem de fato interesse por mim. Quando você ora, você está falando com alguém que é o Senhor Todo-Poderoso, que tem interesse em você, que se interessa por sua vida. 4, fortalecimento. A oração nos fortalece e nos ajuda a ter vitória na luta contra a tentação e o pecado. Você quer vencer as tentações? Ore. Ore. Se você sente que está sendo assediado, que no seu entorno você está percebendo que Satanás está armando laços, tramando esquemas contra a sua vida, contra a tua santidade, contra o teu relacionamento com Deus, vá orar. Quando a carne estiver
borbulhando e as forças e as inclinações da natureza pecaminosa estiverem borbulhando dentro de você, querendo arrastar você para longe de Deus, vá orar. Ah, mas eu não tenho força. Arranja a força, dá teu jeito, te vira, mas ora. Não espere receber aí um impulso, não espere receber aí uma emoção, dizer, ah, agora eu estou com vontade de orar. Não é assim que acontece, gente. Não é assim. A oração é uma guerra, porque a oração nos coloca em contato com aquele que pode nos dar poder para vencer aquele que luta contra nós. E é lógico que ele sabe disso. Eu não vou nem dizer o nome dele, mas ele sabe disso, que quando nós oramos, a gente passa a ser uma ameaça para os seus projetos. Quando a gente ora, a gente fala com aquele que governa todas as coisas e que pode nos levar a uma dimensão poderosa. Então, orar nos fortalece também para os enfrentamentos da vida. Nem sempre as coisas acontecem do modo que a gente queria, nem sempre as lutas passam, nem sempre Deus manda um sopro e a luta desaparece. Às vezes ele age nos fortalecendo no meio da luta. Às vezes a situação aparece. Existe algo que é da natureza, que é natural do ser humano. Lutas, problemas, enfermidades, dificuldades financeiras, desencontros, desacertos, problemas com filhos, com pai, com mãe, com irmão, com vizinho. Isso é natural da raça humana. Problemas políticos, problema da nação, tudo isso interfere. E nessas horas, às vezes não se resolve. Às vezes Deus não muda as circunstâncias. Às vezes Deus nos muda em meio às circunstâncias. A gente ganha uma tessitura espiritual poderosa para enfrentar com galhardia, com autoridade, as circunstâncias que são desfavoráveis. E aí, como é que eu devo orar? Né? A gente já sabe o quanto é importante orar. Eu estou sendo redundante, mas também eu creio que isso nos fortalece e isso vai nos animar a orar em nome de Jesus, eu espero que sim. Mas você deve aprender a orar, e a melhor forma de se aprender a orar, sabe como é? Orando. Aqui algumas informações práticas a respeito da oração, mas o melhor modo de aprender a orar é orando. Né? É começar. E começar sabe quando? Ontem. Não começou, então bora começar hoje. Né? Vamos orar. Então, de que forma? Como nós devemos orar? Deve ser equilibrado, deve haver equilíbrio de assuntos em nossas orações devocionais. Ou seja, tem gente que vai orar e daqui a pouco está orando, por exemplo, está orando por um problema específico. Não sabe de onde aparece, a pessoa já está pensando em outra coisa. Mistura tudo. Não que Deus não que Deus precisa que você faça um esboço para que ele saiba o que você quer, não. É para que a oração ela não seja tão somente uma conversa onde você está falando com Deus, mas na oração sistemática e didaticamente você aprende também a dominar os seus pensamentos, a encabrestar os seus pensamentos para estar diante de Deus de forma equilibrada, para que você tenha noção do que foi que você pediu. Porque imagina, às vezes você recebe uma bênção de Deus e você nem lembra se você pediu. E aí a coisa acontece e você nem reputa ou nem reporta a Deus a sua ação de graça, o seu louvor, porque você não sabe, né? Nem mesmo se você orou. Então, orar de forma equilibrada, equilibre os assuntos. Se ficar melhor, até por uma questão de didática, de disciplina, faça o seguinte: olha, eu vou orar dia de segunda-feira só sobre isso, dia de terça sobre isso. Se não for assim, você pode orar, vou orar 15 minutos, 5 minutos, eu vou orar só agradecendo a Deus, eu vou só louvar a Deus. Ah, mas eu não consigo falar 5 minutos. Você não consegue elogiar a Deus por 5 minutos? Você não consegue elogiar a Deus 5 minutos? Você não consegue falar de quem Deus é para você em 5 minutos? Eu não consigo mesmo em 5 minutos. Tem que ser muito mais. Porque se a gente começar a falar sobre os atributos de Deus, por exemplo,
Eu posso começar falando sobre o amor de Deus. Eu te louvo, Senhor, pelo teu amor. Que amor incomparável. Nem o amor de Romeu e Julieta. E eu vou, né, declarando e elogiando o amor de Deus. Que amor é esse tão maravilhoso que levou Deus a dar o seu filho lá na cruz do Calvário por mim? Foi por seu amor que eu sou salvo. Senhor, é pelo teu amor que eu tenho a minha família. Olha só, se você colocar amor de Deus, você já ora os 15 minutos só dando graças a Deus pelo seu amor. Ah, mas eu quero orar pela presença do Espírito Santo, agradecer a Deus porque Deus mandou o Espírito Santo para habitar na minha vida. Então olha só como tem muita coisa para orar. Quando você agradece, quando você adora, você pode gastar muito tempo, você pode tirar um dia da semana que você diga, olha, neste dia eu não vou pedir nada para Deus, eu vou só adorar, eu vou só agradecer, eu vou só exaltar por todas as maravilhas de Deus. Segundo, ter organização. Uma lista de pedidos evita o esquecimento e lembra-nos de agradecer a Deus pelas respostas. Como esta lição, esta apostila, ela é simplificada, ela é de alguma forma, como é que eu diria? Ela é facilitada para um novo convertido. Talvez eu esteja falando com alguém que já tem. Eu sei que tem pessoas aqui na classe que tem muita experiência de oração, que não precisa mais fazer isso. Mas se você é novo nesse tema, novo na oração, faça isso. Coloque a lista de pedidos que você vai fazer, pelo que você vai agradecer. Se você quiser começar agradecendo pelo que Deus fez na sua vida, anote e vá agradecer. Ah, Senhor, eu quero te agradecer porque aquela oração que eu fiz, ah, Jesus, tu respondeste e foi uma bênção, muito obrigado, enfim. Aqui você vai, eu não vou ler os textos, você pode pegar ele aí na apostila. Eles abordam essa necessidade de organização, visando não esquecermos de tópicos importantes. Então isso é muito bom. Faça o seu caderninho de oração. Faça o seu caderninho de oração. Terceiro, ser constante. Somente quando nos tornamos disciplinados e constantes na vida de oração é que podemos experimentar a verdadeira comunhão com Deus, passando a desfrutar dos benefícios dela. Deixa eu falar um pouco da minha experiência de oração. Eu não posso dizer para vocês hoje aqui que eu sou um homem de oração, mas eu oro, gente. Eu oro e eu sei da importância da oração e já tive experiências grandiosas na oração. Grandiosas mesmo, que vocês nem imaginam. Sei que a pastora Enedi, minha querida amiga, também já tivemos juntos momentos de oração maravilhosos, já vimos Deus fazendo coisas tremendas, coisas gloriosas. Mas existe uma coisa, a oração ela acontece assim, você vai orar no primeiro dia, dá aquela sensação de que você está assim cheio de gás para orar, e você ora e é bom, você se sente bem, aí você diz, agora pronto, eu vou ser um homem de oração, um jovem de oração, uma mulher de oração. Aí quando chega no segundo dia, você ainda sente aquela alegria. No terceiro dia parece que as coisas começam a ficar repetitivas, aí começa a ficar cansativo. É nessa hora que muita gente desiste, é nessa hora que muita gente para, pois é exatamente nessa hora que a gente precisa, é a metade do caminho, é quando a gente olha para frente e acha que está muito longe, a gente olha para trás e acha que está muito longe para voltar, aí sabe o que faz? Senta e para e senta no meio do caminho. Não é a hora de parar. Quando estiver desanimado, sem a emoção, porque às vezes a gente sente emoção, a gente chora, e quando a gente chora na oração, sente aquela emoção, a gente diz, hoje eu senti a presença de Deus, foi maravilhoso, mas nem sempre a gente vai sentir emoção. Às vezes é aquela oração como se Deus estivesse só assim olhando pra gente assim, vai falando aí que eu tô aqui te ouvindo, né? E a sensação que houvesse até um paredão entre nós e o Senhor, mas não há não. Às vezes é o nosso próprio estado emocional, é a nossa mente, a nossa inquietação que nos impede de sentir realmente que a nossa oração chegou, mas ela chega diante da presença de Deus. E essa constância, o orar sempre,
é o que vai transformar você num homem, numa mulher de oração. Não ore uma semana e passe 2 meses sem orar. Ore todos os dias. Não consegue orar 15 minutos, ora 5. Não consegue orar 1 hora, ora 30 minutos. Não consegue orar 30 minutos, ora 15. Não consegue orar 5 minutos. Eu ia falar besteira, que você já me conhece. Melhor morrer. Mas não. Não consegue orar 5 minutos. Você é crente mesmo? Você realmente é crente? Se você não consegue orar 5 minutos, me desculpa. Mas você não é crente nem aqui, nem lá na comunidade altar. Você tem que orar no mínimo 5 minutos, pelo amor dos meus filhinhos, como diria lá o homem. Ore, busque a Deus, nem que seja 5 minutos. 5 minutos ao sair para ir trabalhar, 5 minutos no intervalo do almoço, 5 minutos à noite, andando no carro. Gente, orar não é só você parar e dobrar o joelho. Você pode orar andando na rua, caminhando, você pode orar de diversas formas. Claro que é importante você ter um momento que você para. Eu lembro que esses dias eu conversando com o Reginaldo, e ele falando, Reginaldo Monteiro, né, a gente conversando ali na sala, ele falando sobre que ele foi a médica, acho que foi a médica, e ele falou que ele não caminha, assim, não faz caminhadas programadas, mas que ele, como ele mora longe da parada, às vezes ele caminha, e longas distâncias. Eu disse, olha, não resolve. Porque quando você anda assim, você não está preparado nem psicologicamente, você não colocou uma roupa adequada. Então, às vezes, a gente diz, não, mas eu oro, de vez em quando eu lembro de Deus e falo. Existem coisas que têm que ser programadas, que você tem que fazer como deve ser feito. Parar, entra no teu quarto, ora, escolhe um lugar para você se desvencilhar de tudo e colocar o seu coração nas mãos do Senhor e toda a sua atenção à oração. Quarto, fazer pedidos específicos. Orações indefinidas não levam a nada, é necessário ser específico a orar para que nossa fé amadureça. É importante que vejamos claramente as respostas de nossas orações e possamos dar testemunho da providência e do cuidado de Deus. Ou seja, você vai orar, vai falar com Deus, vai pedir alguma coisa para Ele, vai pedir a respeito lá do que está acontecendo no teu trabalho, conte para Deus o que está acontecendo lá. Conte, fale. Não basta você dizer, Senhor, tu sabes. É claro que Ele sabe. Se Ele precisasse que a gente orasse sobre tudo para Ele responder, a gente estava frito. Ele sabe de tudo. Mas eu preciso falar, porque quando eu falo, eu estou revisitando a situação e eu estou talvez ali, pode acontecer de Deus ir ministrando naquela hora e eu começar a interpretar de outra maneira a situação que eu estou vivendo no momento que eu estou contando para Deus. E quando eu sou específico, Senhor, eu preciso pagar minhas contas. E Deus diz, qual é que tu queres pagar? Ah, ele não sabe? Sabe. Mas Senhor, eu preciso, essa aqui é mais urgente, essa aqui é para você, mais do que para Deus, é para que você tenha noção do que Deus respondeu e você ser pontual dizendo, Deus já, isso aqui já foi, Senhor, vamos partir para outro, isso aqui Deus já fez, isso aqui Deus já operou. É um sistema para que você possa realmente ir ticando aquilo que Deus já fez. Bom, 5. Ser persistente. É necessário ser paciente, perseverante, nunca desanimar. A própria demora de Deus, muitas vezes, faz parte do plano dele para amadurecer nossa fé e preparar nosso caráter. Como eu falei ainda há pouco, às vezes, não há uma resposta imediata. Porque Deus nos dá não o que é mais importante para nós. Deus nos dá o que Ele acha que é mais importante para mudar a nós. Então, às vezes, Ele nos deixa em uma situação em que Ele poderia fazer, porque Ele pode fazer instantaneamente o que Ele quiser, mas Ele, às vezes, precisa trabalhar em nós. Precisamos que Ele haja em nossas vidas
mudando o nosso caráter, moldando a nossa paciência, nos levando para mais próximos dele e nos tratando. A oração, ela tem esse papel de que nela nós somos tratados. Na oração, o coração do homem é sondado. Deus vem para ministrar ao coração de cada um e para nos revelar quem nós somos, que áreas das nossas vidas precisam ser tratados, precisam ser trabalhados. Eu vou aproveitar e abrir um parêntese aqui. Imagine, por exemplo, que você está com um problema com alguém, está magoado com alguém, está ferido com alguém, teve um problema com uma pessoa e existe uma mágoa, um ressentimento ali. Fale para Deus. Mas não fale para Deus simplesmente assim: Deus, tu és justo, Senhor. Tu és justo, tu sabes o que fulano de tal me fez. Tu sabes que ele me humilhou. Tu sabes. Não, não vá assim. Chegue com Deus e diz: Senhor, eu estou muito ferido. Eu estou muito magoado. Eu estou muito ressentido. Quando eu olho para aquele irmão, quando eu olho para aquela pessoa, eu tenho um sentimento ruim, desagradável. E eu sei que isso não é bom para mim. Traz ao meu coração uma releitura de tudo que aconteceu. Traz ao meu coração uma releitura do que a pessoa disse. Me ajude a levar em consideração que é um ser humano, que tem falhas, que tem erros. Ah, pastor, eu não consigo, porque na hora que eu estou orando, tenho vontade que Deus mande um fogo sobre a casa dela e mate. Aí você precisa orar, não é por ela, é por você, né? Porque você já morreu. Teu coração já está falecido. Então, você precisa ressuscitar na graça e no amor de Deus. Quando a mágoa vier, o desentendimento com alguém vier, quando você estiver carregando o ódio no seu coração, fale para Deus disso. Diga para Deus: Senhor, eu sinto raiva, eu sinto ódio dessa pessoa, mas eu não posso carregar esta bagagem pesada, eu não posso carregar isso, mas eu não tenho instrumentos, eu não tenho recursos para lidar com isso, só o teu Espírito Santo. Aí você vai orando e Deus vai tratando com você, e Deus vai ministrando ao seu coração e vai gerando em você aquilo que você precisa. Ele vai trabalhando no seu caráter, nos seus afetos, nas suas emoções. Ah, não consigo perdoar. Fale, seja honesto com Deus, diga: eu não consigo perdoar, Senhor. E ele vai, mas eu quero perdoar. Não, eu não quero perdoar, Senhor. Não, eu não quero, Senhor. Vai falando com ele e ele vai tratando, porque ele sabe como tratar conosco. Ele sabe. 6. Precisamos ter fé. Claro que a fé necessariamente é um elemento essencial. Ter fé e não duvidar do poder de Deus, da sua palavra, da sua capacidade de nos ouvir. Ter fé para acreditar que não é porque nós merecemos, é pela graça. Não é porque você é um homem de oração que Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir porque você é filho. Ele vai te ouvir porque você é filho, você é filha. Não é porque você é bonzinho, não é porque você tem olhos azuis, não. É porque você é filho. E o pai ouve o filho. Nós precisamos nos alicerçarmos nesta fé de que Deus é aquele que nos ouve. Como diz a sua palavra, importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que é abençoador daqueles que lhe buscam. Aquele que duvida não alcança nada de Deus. Ah, pastor, mas eu ando tão sem fé. Ora, sem fé mesmo. Lê a palavra, ora, lê a palavra, que você vai se alimentando e aí você vai entrar nesse ciclo virtuoso, né? Nesse ciclo de virtualidade. Oração e palavra vai gerar fé, sustento, vai gerar substância espiritual, consistente, para que você de fato seja um cristão autêntico. Ser sincero, eu já falei aqui. Seja sincero, não tente enganar Deus, porque você não vai conseguir. Seja honesto.
Fale com ele, diga como você está. Diga até se você não estava nem a fim de orar naquele dia, diga, Senhor, hoje eu não estava a fim de orar. Mas eu coloquei no meu coração que eu vou falar contigo todos os dias, Senhor. Me perdoa se eu estiver sendo uma má companhia para ti agora. Fale com Deus, ele é power, ele é maravilhoso. Use o nome de Jesus. Nossas orações são encaminhadas ao Pai pelo nome de Jesus. Não é por outra coisa, gente, é pelo nome de Jesus. Nós vamos a Ele e damos carteirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando a gente diz em nome, a gente está dizendo no caráter de Jesus, na santidade de Jesus, em quem Jesus foi, no que Ele fez na cruz do Calvário, no que Ele realizou ao entregar sua vida para nos salvar. É nisso que nós vamos a Deus. Não é baseado em nossa religiosidade, em nossos merecimentos, mas é em nome de Jesus. Aqui existem alguns obstáculos para a oração que a gente precisa vencer. Um deles é não orar com fé e não crer no poder de Deus sobre tudo e sobre todos. Quando a gente ora e não consegue acreditar que Deus é todo poderoso, sabe o que a gente tem que fazer? Buscar ajuda. Buscar ajuda em alguém que já tenha a melhor experiência, maior experiência, e pedir suporte. Nesse momento é hora de pedir suporte para alguém que já tem experiência de oração, para te ajudar, para te alimentar. Pode ser que você não esteja conseguindo orar porque você não está indo ao culto, não está ouvindo a palavra de Deus, não está sendo alimentado, está apático, está sem forças, sua fé está desfalecida, está raquítica por falta da palavra e por falta de uma rotina de oração. Segundo, não orar o suficiente, ou seja, desistir com facilidade. Aí a pessoa não pede nada, não tem especificidade, é genérico no que pede, ora esporadicamente, quando lembra, ou quando abre o culto ou encerra o culto, ora só quando está lá na igreja, não tem uma vida de oração suficiente. Então, isso vai fazer com que você não tenha fôlego, força e desejo de orar mais. Orar por motivos errôneos, egoístas e soberbos, isso vai obstacularizar a tua oração. Não chega diante de Deus. Abrigar no coração pecados não confessados. Se você não confessa, se você está em pecado, vivendo uma vida de pecado, não adianta você chegar diante de Deus e ficar dizendo, Senhor, me perdoa, se você não está disposto a largar o pecado. Você está entendendo? O pecado é um obstáculo para a oração. E como a gente vence esse pecado? Número 1, se arrependendo. Número 2, confessando. Número 3, pedindo perdão. E essas 3 coisas precisam redundar na quarta e mais importante coisa: deixar o pecado. Se você não deixa, você não se arrependeu. Arrepender, já falei sobre isso na aula passada, não vou falar mais. 5. Lutar com problemas conjugais ainda não solucionados. Ora, se existem problemas, aí o casal está brigado, está com raiva um do outro, aí um vai para um lado orar, outro vai para o outro lado orar. Mas continuam sem se falar, passam meses sem se falar, mas estão orando. Gente, não tem como. Não tem como. Se há uma cisão, se há uma divisão, o teto está aqui embaixo, está denso. As orações não chegam. A oração chega quando o coração abre, quando o perdão acontece, quando a liberdade vem de poder olhar no olho do outro e dizer, vamos orar juntos, vamos suplicar a misericórdia do nosso Pai. Lógico, estar fora da vontade de Deus. Não só aquilo que você pede, não só aquilo que você ora, mas você, se está fora da vontade de Deus, sua oração vai ser impedida. Imagine que você está namorando com alguém que você já percebeu
que não é vontade de Deus, ou você está fazendo alguma coisa lá na empresa onde você trabalha, está metido em algum esquema lá para roubar o patrão, e você fica orando para você não ser pego, para dar tudo certo, você está fora da vontade de Deus. Volte para a vontade de Deus e a sua oração vai subir aos céus como incenso agradável e suave diante dele. Pastor, e quando é que eu devo orar? A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Temos dificuldades muitas vezes de entender isso, porque associamos orar com fechar os olhos. Podemos orar também com os olhos abertos em qualquer lugar, em todas as situações, bastando para isso que estejamos em comunhão com Deus. Eu gostaria muito que você tivesse a responsabilidade, a disciplina de pegar todos esses textos, pegar a apostila, ler. Eu acho que eu já coloquei no grupo, né, a apostila, já coloquei lá no nosso grupo do Telegram. Pegar a apostila, pega essa lição, vá ler orando, vá ler e vá orar. E comece a estudar realmente. O que nós estamos fazendo aqui é apenas um encaminhamento. Tá? Aqui é apenas um encaminhamento, apenas uma forma de ir conduzindo você. Pegue a apostila, vai ler, leia os textos sagrados, as referências bíblicas, vá ler e deixa Deus tratar com você. Precisamos orar sempre, sempre. Existem vários tipos de oração aqui, para a gente encerrar. A oração mais conhecida, né, como é aquela oração que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso, é um modelo de oração devocional. E ela tem aqui 5 elementos importantes para o nosso relacionamento diário com Deus. Assim como temos exemplos de alguns tipos de oração que muito frequentemente encontramos na Bíblia e refletem os diferentes momentos que passamos e as dificuldades que enfrentamos, podemos identificar aqui pelos textos alguns, aqui pelo menos 5. Petição, intercessão, confissão, gratidão e adoração. Mais uma vez, pegue todos esses textos, todos esses versículos e leia. Vá ler a palavra, aproveita, porque isso já te ajuda a você ter um motivo a mais para ler a Bíblia. Se você não sabe o que você vai ler na Bíblia, você vai pegar a Bíblia e vai, Senhor, fala comigo, e vai abrindo, você não tem direção, aproveita, pega a apostila, veja quais são os textos bíblicos e vá lá procurar, vá lá ler e seja cheio da palavra de Deus, seja cheio do Espírito Santo e seja renovado para ter uma vida de oração, para que a nossa comunidade seja poderosa em Deus, por membros que oram, líderes que oram, ovelhas que oram, pais que oram, filhos que oram, crianças que oram, jovens que oram. Precisamos orar. Nós estamos chegando no final deste ano que nós intitulamos como o ano da oração, mas nós vamos entrar no ano do renovo. E só o que pode produzir renovo é oração. Amém, queridos? E aí entra o nosso querido e bendito e maravilhoso Espírito Santo para nos ajudar. Eu não sei como eu vou fazer, está aqui. O Espírito Santo de Deus. Ele tem um papel importantíssimo. Em primeiro lugar, é ele quem testifica que somos filhos de Deus. Quando vamos à oração, o Espírito Santo já diz, venha filho, você vai orar como filho. Ele nos dá confiança para chegarmos até nosso Pai. Em segundo lugar, não sabemos orar de maneira conveniente, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós didaticamente perdemos a noção do que pedir, às vezes por um abatimento da alma, não sabemos nem o que orar, o Espírito Santo vem e diz assim, vamos lá. Ele começa a interceder por nós. Ele começa a nos inspirar na oração. Deus ouve as nossas orações
Essa é uma pergunta que muitas vezes passa pela nossa cabeça. Para encerrar, os textos aqui selecionados nos falam sobre a atenção de Deus às nossas orações e às orações do seu povo. Leia, procure todos esses textos e vai ler. Recebemos coisas que não pedimos. A bondade de Deus é fascinante. Deus, conhecendo nossas necessidades e nossa limitada compreensão, providencia mais do que pedimos ou pensamos, nos cobrindo de bênçãos que sabemos não merecer e renovando sobre nós suas misericórdias a cada dia. Deus abençoe vocês e até a próxima segunda-feira. Fiquem na paz.